Vamos pegar a palavra do Senhor. Vamos abrir ali no Salmo 143. Oh, glória! Salmo 143. Vamos ver ali no versículo 10. No versículo 10 está escrito assim: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terreno plano. Salmo 143, verso 10. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terreno plano. Agora eu leio mais uma vez e você repete. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terreno plano. Agora você que crê, vamos aplaudir a palavra do Senhor. Enquanto aplaude, diga glórias ao teu nome, Senhor. Pai soberano, bendito e amado, diante da tua palavra, Senhor, eu oro, porque queremos, Senhor, que o Senhor fale ao nosso coração. Então envia agora a tua palavra, Senhor, e fala com todos nós aqui reunidos, aqueles que ouvem à distância, mas envia agora a tua palavra, Senhor, e abençoa cada um. É o que eu peço e já te agradeço, no nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus. Aleluias. Aqui o salmo é um salmo de Davi, e ele então pede para Deus, para ensinar para ele o que ele tem que fazer da maneira correta. E é interessante que ele fala, ensina-me a fazer a tua vontade, mas ele também diz, guia-me, que é para eu possa ter força para obedecer. Porque muitas vezes nós sabemos aquilo que o Senhor quer de nós, mas nós não temos força para obedecer. E Davi, sabendo disso, um homem iluminado pelo Espírito Santo, então ele pede a Deus, me ensina, Senhor, que eu possa fazer a tua vontade. Eu preciso aprender, Senhor, mais de ti, mas guia-me com o teu bom espírito, para que eu possa, Senhor, permanecer, ter força para obedecer. Não apenas conhecer a tua palavra, como muitas vezes nós fazemos, conhecemos a palavra de Deus, mas não temos força para obedecer. E quando você pega esse versículo, você vê que quem vai dar força é o próprio Espírito de Deus. E ele fala, me guia por um terreno plano, para que você tenha uma vida estável, uma vida que seja de uma maneira abençoada. Porque tem pessoas que estão com a vida, parece uma montanha russa. Um dia está lá em cima, outro dia está lá embaixo. Um dia ela está muito bem, ela está com saúde, ela está com disposição, com prosperidade, com o bolso cheio. No outro dia já não tem mais nada. E justamente Davi está falando ao contrário. Que o teu Espírito me guie por um terreno plano, para que eu possa, Senhor, obedecer, para que eu possa, Senhor, além de conhecer a tua palavra, ter forças para andar de acordo com a tua vontade. E voltando ali no versículo 1, ele começa pedindo a Deus que ouça aquilo que ele está pedindo. Então ele fala, ó Senhor, ouve a minha oração. Você vê que é uma boa maneira de você começar conversando com Deus, pedindo que Deus ouça a tua oração. Dá ouvidos às minhas súplicas. Então você vê que ele está falando de uma maneira onde ele está indo a Deus com humildade. Ele está suplicando. Ele não está indo a Deus justificando como muitos. Porque hoje ensinam em alguns lugares que você vai para Deus justificando.
Olha, Senhor, eu fiz aqui um propósito, eu coloquei tudo. E agora, Senhor, eu preciso da tua bênção. Eu dei tudo que eu tinha, Deus. É uma imposição. Davi está falando justamente o contrário. Ouve, Senhor, a minha oração e dá ouvidos às minhas súplicas. Atende-me na tua fidelidade e na tua retidão. Ele não está apelando para ele dizendo, olha, Senhor, eu sou muito fiel. Olha, Senhor, eu procuro me esforçar, eu fiz um sacrifício. Eu ouvia, Senhor, eu peguei tudo que eu podia, entreguei aqui, Senhor, como aquela viúva pobre que deu as moedas, eu coloquei tudo, Senhor. Agora é hora do Senhor responder. Você já ouviu isso? Mas Davi, ele ensina pelo Espírito Santo que você vai a Deus pedindo que Ele ouça as tuas súplicas e que Ele atenda a cada um de nós na fidelidade que vem de Deus e na tua retidão, Senhor. Então ele clama por misericórdia, mas não por mérito. Ele não vai na presença de Deus exigindo. Versículo 2 ele diz, e não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não se achará justo nenhum vivente. Você vê que ele tem uma realidade daquilo que o próprio Senhor Jesus disse lá na frente. Não há um justo sequer. Não há um bom sobre a face da terra. Bom é o Pai que está lá no reino celestial. Davi tinha esse vislumbre, porque ele era o homem segundo o coração de Deus. Então ele reconhece que se Deus fosse julgá-lo, baseado na justiça estrita que ele praticasse, ele estava condenado. Assim somos nós. Quando nós se apresentamos perante Deus e dizemos, olha Deus, eu preciso da vitória, porque eu fiz tudo o que era possível, Deus. Eu coloquei aqui tudo o que eu tinha, eu me entreguei, Senhor. Mas olha, Senhor, em comparação com aquele que está ali, ele não fez nada disso, mas eu fiz. Eu vou na tua casa, eu oro, eu canto, eu mereço, Senhor. Davi não está falando dessa forma. Jesus deu exemplo do fariseu e do publicano que foi lá no templo orando. Você conhece. Um foi lá na frente, justificando a si próprio. Graças eu te dou, Senhor, porque eu não sou igual a ele. Eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu jejuo, eu te busco, eu oro. E o outro então, humildemente, Jesus disse que nem levantava os olhos em direção ao alto. Mas Jesus disse, quem você acha que foi justificado para casa? Aquele que estava falando de si mesmo? Ou aquele que estava ali humilde, reconhecendo a sua incapacidade? Então, Davi, quando ele diz, ele ouve a minha oração e atende-me na tua fidelidade e na tua retidão. E ele ainda fala, mas não entres em juízo com o teu servo. Ele apela para a fidelidade e para a misericórdia de Deus. Não pelo seu próprio desempenho, não pelo seu mérito. E a postura correta que todo crente deveria ter. Nós entramos na presença do Pai, confiando na graça, na bondade e na misericórdia. Não nas nossas obras, mas na bondade do Pai. Muitas pessoas não recebem porque elas confiam apenas na obra que ela pratica. Ela acha que ela é muito boa, que ela é caridosa, que ela faz. Quantas religiões ensinam que você tem que ser um praticante de obras para receber algo de Deus, inclusive a salvação. Você tem que andar peregrinando na rua, você tem que andar vendendo revista,
Você tem que distribuir sopa. E as pessoas vão fazendo, mas não vão fazendo com boa intenção, porque tem aquilo no coração. Vão fazendo para receber algo em troca. Mas Jesus disse: olha, quando a tua mão direita der algo, não saiba a esquerda. Porque se você receber o louvor de homens, você não vai receber o galardão nos céus. Ou seja, aquilo que você tiver a fazer, faça por amor, não por troca. Então, quando você entrar na presença de Deus, entre sempre pedindo a misericórdia, a graça, o perdão, que Deus te perdoe, embora muitas vezes nós tenhamos um comportamento totalmente contrário a Deus, mas a misericórdia de Deus sempre alcança aquele que vai a Ele pedindo perdão. Continuando, ele diz no versículo 3: pois o inimigo me perseguiu, abateu-me até o chão, fez-me habitar em lugares escuros, como aqueles que morreram há muito, pelo que dentro de mim esmorece o meu espírito, e em mim está desolado o meu coração. O inimigo perseguiu, o abateu até o chão. Diz ele aqui, numa figura de linguagem, que ele fez habitar em lugares escuros, como aqueles que morreram há tempos. Você vê que ele estava passando por um momento de uma aflição externa, o inimigo perseguindo, e uma aflição interna, porque ele estava sentindo, ele estava sendo duplamente atacado. Quantas vezes nós já passamos isso? Alguém nos afrontando, e nós devendo confiar na graça do Senhor, que Ele se levantará ao nosso favor, e confiar e deixar na mão de Deus, nós ficamos abalados. Então aquela interferência externa vem abalar o nosso ser, nosso íntimo está abalado. E assim aconteceu com Davi, uma pressão externa, o inimigo atacando, encurralando, sufocando, e aquela pressão interna com a alma totalmente desolada, o espírito enfraquecido, totalmente abatido, cercado por fora e desanimado por dentro. Mas mesmo nesses vales, onde ele está lá embaixo, lá no pó da terra, ele continua falando com Deus. Ele diz: transforma o meu desespero em oração. Ou seja, eu preciso, Senhor, que o Senhor me levante, que o Senhor me atenda pelo que dentro de mim esmorece o meu espírito. Continuando no versículo 7, onde ele transforma tudo aquilo que ele está sentindo em oração, ele diz: atende-me depressa, ó Senhor, o meu espírito desfalece. Não escondas de mim o teu rosto, para que não me torne semelhante aos que descem a cova. Ele está sentindo angústia, depressão, cercado pelos inimigos, a causa perdida, mas ele fala: atende, Senhor, depressa. Meu espírito está desfalecendo, eu não estou aguentando mais, Senhor. Mas não escondas o teu rosto de mim, para que eu não me seja transformado naquele semelhante que desceu à cova. Que eu não esteja morto, Senhor, por dentro e por fora. Que a minha fé não seja abalada, que eu não perca a esperança, porque se eu perder a fé e a esperança, eu perdi tudo. E assim é com nós. Como diz no popular, está ruim com Deus, pior sem Ele. Como diz o ditado, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Muitas vezes estamos assim, mas nós temos a esperança no Senhor. E ele está falando então sobre o quê?
sobre a urgência do socorro. Atende-me depressa, ó Senhor, porque o meu espírito desfalece. Ele não entra na presença de Deus com raiva, com ira. Onde o Senhor está, Senhor? O Senhor não está vendo o que eu estou passando? Olha o meu comportamento, eu sempre te segui, eu vou na reunião, eu canto, eu louvo, Senhor, e chego nisso. Muitos dizem que você tem que fazer isso, mas Davi não vai na presença de Deus de uma maneira irreverente. Ele vai com humildade, com temor. Ele está sendo sincero. Senhor, se o Senhor não agir agora, eu não vou aguentar. Me socorre, Deus, atende a minha oração. Minha alma está desfalecendo, a minha esperança está sendo diluída, Senhor, mas me atende. Quem nunca teve um momento assim? Mas saiba que Deus não rejeita o coração que clama com verdade, com humildade. Quando você abre para Deus aquilo que está dentro de você, sem querer esconder, sem querer, como diz, posar de bonzinho. Senhor, eu sou isso, eu pratico isso, eu faço aquilo, Senhor, mas atende a minha oração, tem misericórdia, Deus. Eu reconheço a minha fragilidade, mas eu sei que a tua grandeza, o teu amor, a tua bondade pode me alcançar. Não escondas de mim o teu rosto, ó Deus. Aí Deus vai responder. Verso 8. Faze-me ouvir a tua benignidade pela manhã, pois em ti confio. Faze-me saber o caminho que devo seguir, porque a ti elevo a minha alma. Quando ele diz, faze-me ouvir a tua benignidade pela manhã, amanhã simboliza o quê? Quando nasce um novo dia, um novo começo. A misericórdia de Deus que se renova a cada manhã e vem nos alcançar. Um novo dia, um novo começo. Amanhã representa o quê? A luz raiando depois da escuridade da noite. Quando ele diz, faze-me ouvir da tua benignidade pela manhã, que o teu brilho me alcance, que a tua luz, que ele nem sabia de Jesus, mas nós sabemos, que a luz do mundo, que é Cristo, venha nos dar um novo começo. Venha, Senhor, nos iluminar a nossa alma e o nosso espírito. Porque se nossa alma e nosso espírito estiver iluminado, tudo diante de nós vai estar nítido, transparente. Amanhã representa o que também? A esperança depois do dia de angústia, da noite de angústia. E Davi pede para ouvir e para ele saber. Ele peça que o Senhor o atenda, e não apenas que a dor, aquele momento de tristeza passe, mas ele quer caminhar no centro da vontade do Senhor. Faze-me saber o caminho que devo seguir, porque a ti elevo a minha alma. No momento de angústia, muitas vezes você perde a direção. Você não sabe o caminho a seguir. O homem traça muitos planos, mas quem dirige os seus passos é o Senhor. Você tem que pedir, Senhor, faze-me saber o caminho que devo seguir. Para quê? Para você não ser precipitado, ansioso, momento de angústia. Você faz tudo errado porque você mete os pés pelas mãos. Você não para pensar, para analisar, para buscar em Deus. Você não espera Deus responder, você ora, eu orei, tá, e Deus falou? Não, então espere,
Aguarde. Como disse o Senhor, nesta peleja, tu ficarás parado, porque essa peleja não é tua, mas é minha. Eu pelejarei por vós. Ele deu uma orientação para o seu povo, uma determinada ocasião. E há momentos que nós temos que aguardar o tempo de Deus. Porque se não fizer no tempo de Deus, vai dar tudo errado. E Davi fala: faze-me ouvir a tua benignidade pela manhã, pois em ti confio. Faze-me saber o caminho que devo seguir, porque a ti elevo a minha alma. Oh, glória a Deus. Verso 9: livra-me, ó Senhor, dos meus inimigos, porque em ti eu me refugio. Ele continua dizendo: Senhor, me livra, eu não tenho forças, a minha alma está desfalecendo, eu estou angustiado, eu estou cercado, por fora pressão, por dentro depressão, porque em ti eu me refugio. Quem é o refúgio de Davi? O Senhor. O Senhor é o refúgio seguro, a verdadeira libertação que ele precisa, quando você reconhece que a nossa segurança, a nossa esperança não está na nossa força, não é a nossa estratégia, não é a nossa autodefesa, não é o jiu-jitsu que vai te proteger, não é o Muay Thai, não é a luta externa, mas é aquela segurança que vem do alto, que vem do Senhor, do Todo-Poderoso, do Senhor que é soberano. Ele é que nos dá a segurança, Ele é o refúgio seguro, porque em ti é que eu me refugio. Por isso que ele tinha sempre vitória. Desde o começo, quando ele foi lutar com o gigante, ele disse: tu vens a mim com pedras e paus, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. E ele venceu. Ele entregou a peleja na mão de Deus. Entende a diferença? Verso 10. Estamos terminando. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guie-me com o teu bom espírito por um terreno plano. Ele pede que Deus o ensine e que Deus o conduza. Ele quer aprender o que é certo e ele quer que Deus o guie, para que ele tenha forças para continuar fazendo o certo. Para que as investidas do inimigo, as armadilhas que o inimigo queira fazer, as propostas erradas, não venham atingir a sua vontade. É como se ele dissesse: Senhor, não apenas me mostra a tua palavra, mas me leva por ela. Não apenas me guia, Senhor, mas me forma para que eu tenha o teu caráter, que eu tenha o ensinamento dentro do meu coração, conforme Deus profetizou, que não precisaria de ninguém ensinando, porque o próprio Espírito Santo seria derramado, iria testificar da verdade e ia nos guiar no bom caminho. Davi estava falando tudo isso através desse salmo. Terminando no verso 11, ele diz: vivifica-me, ó Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça, tira-me da tribulação. Quando ele está falando vivifica-me, ó Senhor, por amor do teu nome, ele está pedindo aquilo que muitas vezes se fala nas reuniões, mas não com esse entendimento. Ele está pedindo o avivamento do Espírito Santo, não com obras exteriores, com performance, mas com o renovo dentro de si, aonde ele tem a verdadeira alegria
de servir a Deus, a alegria da salvação. Ele dizia: Senhor, restitui-me a alegria da salvação. Ele tinha alegria porque ele sabia que ele era alguém pertencente ao reino dos céus. Isso trazia alegria para ele. Vivifica-me, ó Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça, tira-me da tribulação. Veja a ordem que ele fala. Não a ordem mandando, mas a sequência. Vivifica-me. Primeiro Deus renova o interior, depois ele fala, tira-me da tribulação. Depois ele transforma o exterior. Primeiro a mudança interior, depois a mudança exterior. Não adianta você querer mudança exterior se não houver a mudança interna. Se o teu coração não for mudado, não adianta. Você pode fazer campanha, fazer o que quiser. Você pode dar o teu corpo para ser queimado. Você pode dar tudo para os pobres. Se não houver uma mudança interior, nada. Você observa que a sequência que ele fala é clara. Vivifica-me, ó Senhor, e tira-me da tribulação. Deus trabalha primeiro dentro de nós e depois ao nosso redor. Oh, glória a Deus. Quando ele arruma o nosso interior, aí ele vai começar a arrumar o exterior. Aí as coisas vão se encaixando. Aí tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Só que para amar a Deus, você tem que ter a mudança interior. Entende? Então, o que você tira de tudo isso? Que esse salmo que Davi escreveu, ele traz uma esperança, um renovo, para nós, quando estivermos naquele cansaço espiritual, pensando que tudo está perdido, pensando que tudo não tem mais jeito, coração desolado, os inimigos ao redor, aqueles que são visíveis, os invisíveis, mas você está cercado. A alma parece que está na escuridão, falta direção, falta força e falta luz. Caos total. A vida num lugar, numa posição que se você não orar e não buscar, você vai acabar internado num sanatório, porque a pressão externa é tão grande que você não vai aguentar. Mas mesmo assim, Davi, pelo que ele descreve, ele estava passando esse momento, mas ele continua dizendo: Senhor, eu ainda confio no Senhor, ensina-me a fazer a tua vontade, guia-me e vivifica-me segundo a tua bondade. Há uma promessa implícita nesse salmo, que Deus responde a todos aqueles que clamam do fundo do coração, porque Deus, através de Jesus, diz: eu jamais vos abandonarei. Se você buscar, se você clamar, no momento de alegria, você age com gratidão. No momento de tristeza, de depressão, de perseguição, você ora com bastante fé, insistência, perseverança, mas não abandona Deus. E aí Deus se levanta a teu favor e Ele manda, através da ordem, aos anjos, e eles vêm nos sustentar. Eles vêm nos dar a verdadeira paz, aquela paz que o Senhor Jesus disse que nos daria, que é a paz que excede a todo entendimento humano. Não é a paz que o mundo deseja, não é a paz do dia 31 para o dia 1º, mas é a paz que excede a tudo. Em meio às lutas, em meio à tribulação, o Senhor Jesus disse: tem bom ânimo, porque eu venci. Vocês vão vencer. Vocês têm promessa do Pai. O Pai nunca abandona. Vocês nunca ficarão só.
o Espírito de Deus habita em nós e Ele vem nos fortalecer, Ele vem conduzir a nossa oração, ainda que com gemidos inexprimíveis, mas o nosso Deus, Ele interpreta, Ele sabe, porque Ele conhece a cada um de nós pelo seu nome. Fique de pé, para que nós possamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradeço, Senhor, pela Tua palavra. Peço, Senhor, que essa palavra fique guardada dentro da nossa alma e do nosso ser, para que nos momentos de dificuldade, de depressão, de tristeza, de angústia, momentos onde sentirmos que estamos cercados pelos nossos inimigos, nós tenhamos essa mesma esperança que tem Davi. Essa mesma esperança que ele deixa escrito como exemplo para nós, para que nós, buscando, perseverando e orando, possamos entregar tudo nas Tuas mãos, pedir que o Senhor venha nos ensinar e venha também nos guiar. Então, meu Deus, olha nesse momento para cada um que está orando, nós reunidos aqui, aqueles que ouvem à distância, e nos guie, Senhor, no Teu caminho, nos ensine e nos dê força para praticarmos a Tua palavra, para praticarmos, Senhor, Teu mandamento de amá-lo acima de todas as coisas. Então age, Senhor, ao nosso favor, através do Teu Espírito Santo. Derrama essa unção e abençoa cada um de nós, Senhor, porque para isso nós estamos agora clamando, estamos orando como igreja e pedindo, Senhor, responde cada pedido, trazendo um milagre sobrenatural, aquilo que precisamos, Senhor, para que possamos verdadeiramente ter a alegria de Te servir. Assim nós oramos e Te agradecemos no nome de Jesus. Diga amém e graças a Deus. Aleluia. Erga a mão ao alto. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as comunhões e consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos nós, hoje, sempre e eternamente. Vamos aplaudir Jesus? Oh, glória a Deus, aleluias!